Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora com o setor de hortifruti, especificamente hoje a gente vai falar sobre o setor de maçã e eu convido agora então para conversar com a gente a Marcela Guastelli Barbieri, que é editora econômica de frutas do CPEA. Marcela, seja muito bem-vinda aqui ao NA. Muito obrigada. Marcela, a gente sabe que tem uma safra aí entrando no mercado, uma colheita que acabou de ser finalizada para a maçã tipo galho. Eu queria que você começasse falando um pouquinho qual que é o cenário dessa maçã que está entrando no mercado, se a colheita ela foi satisfatória, se ficou dentro daquilo que era esperado, se o clima ajudou. O que você traz para a gente hoje, Marcela? Olha, dados oficiais ainda não saíram, mas a expectativa é que tenha ocorrido uma boa colheita, com uma retomada do volume nesse ano. O ano passado ele foi marcado por uma quebra de safra, mas nesse ano a gente está com uma boa expectativa de volume, uma boa expectativa de qualidade. Claro que houve impactos pontuais de granizo em algumas localidades, mas isso não deve afetar como um todo, e também com uma leve retomada aí do calibre. Então, ano passado houve grandes problemas com a seca, com a estiagem ali no sul do país, onde é a principal região, né, produtora. E nesse ano já teve um melhor ritmo de chuvas. Então, a expectativa é que haja uma retomada, então, no calibre da maçã também. E Marcela, a gente sabe também que a gente termina uma colheita e já começa os trabalhos para a colheita da maçã tipo Fuji. Você falava para mim aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, que naturalmente a gente começa na segunda quinzena de março, mas já tem produtor colhendo. Quais são as expectativas para esse tipo de maçã? O cenário também é positivo? O clima também ajudou da mesma forma? Como que você pode traduzir para a gente o que vem acontecendo no campo? Exatamente, o clima também ajudou para a Fuji. Ela é uma variedade bienal, então é comum em que um ano ela produza menos e no outro ela produza mais. Esse ano é um ano que ela tem uma expectativa, então, também de maior volume colhido, também com uma boa qualidade e também com melhores calibres frente ao ano passado por conta dessa situação climática. E, Marcela, a gente sabe, o último boletim do CPEA trouxe um ponto que chamou muita atenção, que com as novas restrições da Covid-19, essa nova onda que o país está enfrentando, a venda da maçã está num ritmo mais lento por conta da pandemia. Como é que a gente justifica isso? Isso realmente está acontecendo? É uma questão preocupante para o setor? Como é que vocês têm avaliado aí essas novas medidas de contenção do vírus e com essa grande oferta entrando no mercado agora da fruta? Uhum. É uma situação preocupante. Os produtores, classificadores, atacadistas estão realmente preocupados, receosos com essa situação. Além das incertezas econômicas trazidas, onde a gente tem observado consumidores priorizando produtos mais essenciais e mais baratos, a gente tem observado que com o avanço da pandemia, novas restrições de funcionamento de alguns setores que são importantes compradores, como restaurantes, cozinhas industriais e até escolas estão com atividades suspensas. Então, realmente é uma situação preocupante. Um alento é o funcionamento do varejo. Assim como no ano passado a gente observou o varejo centralizando a compra em períodos mais críticos da pandemia, e como ele deve seguir funcionando por ser uma atividade essencial, então, para aqueles produtores, classificadores e atacadistas que acabam mandando para o varejo, eles podem ter menos problemas aí na comercialização. Marcelo, um ponto que chama muita atenção é porque a gente não sabe até quando os governos estaduais vão manter essas restrições e tem bastante fruta entrando no mercado, né? Chama atenção ou preocupa de alguma maneira o setor o risco da gente perder esse produto, de não conseguir escoar ele de alguma maneira. Como é que a gente consegue, se é que é possível, trilhar um caminho para daqui para frente, tendo em vista que a gente ainda não sabe como é que essas medidas vão ser no longo prazo? Uhum. Olha, para a maçã, o ponto positivo é que a maçã ela é colhida agora e ela consegue ser estocada ao longo de todo o ano. Diferente de frutas que acabam sendo mais perecíveis, que é o caso do mamão, por exemplo.
que ele é colhido e já tem que ir diretamente para comercialização. Então, a maçã ela consegue ser estocada. E os produtores, tentando enxugar um pouco a oferta aqui no mercado interno, diante de todas essas incertezas, alguns têm tentado aumentar um pouco as exportações. Claro que a exportação para esse setor da maçã, ela tem uma participação muito pequena no volume total colhido, mas eles têm olhado o mercado externo como uma forma de tentar enxugar um pouco a oferta por aqui e ter melhores retornos. Tá, e Marcela, como é que esse cenário todo, a entrada da safra, uma demanda mais fraca, vamos dizer assim, com as restrições da pandemia, enfim, como é que isso tem afetado nos preços? Naturalmente falando, pela entrada da safra já é um momento de preço mais baixo, mas isso tem pressionado mais ainda. Como é que tem se comportado o mercado diante desse cenário? Exatamente. Agora já é um período comum de baixos preços. Geralmente, o preço da maçã ele começa a aumentar mais no segundo semestre, quando os estoques já estão mais reduzidos, a oferta brasileira de maçã já começa a se reduzir. E não foi diferente nesse ano. Nesse ano, a gente tem observado os preços menores. Comparativamente com o ano passado, a gente tem observado os preços bem menores. Claro que tem a questão do maior volume também, mas tem essa questão de receio dessa demanda, de todos esses entraves também. Marcela, eu sei que vocês não fecharam o valor médio dessa semana ainda, mas até semana passada, qual que era a média de negociação aí para o produtor? Uhum. Olha, para a gala graúda, CAT 1, no classificador estava saindo em torno de R$ 65 a R$ 17 a caixa de 18 quilos. E na CEAGESP, onde a gente também faz o acompanhamento, estava saindo em torno de R$ 77 a caixa de 18 quilos. Marcela, então a gente pode considerar que essa retomada nos preços para o setor deve acontecer a partir do segundo semestre, é isso? Isso, exatamente. Claro que a gente ainda precisa entender como que vai ficar toda essa questão de comercialização no segundo semestre, se vai haver melhora ou não. E também levar em conta que esse ano deve ser marcado por um leve aumento no volume colhido, então os preços eles podem ficar abaixo dos observados no ano passado, não alcançando os elevados valores registrados em 2020. Perfeito, então. Marcela, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu deixo aqui o convite aberto para você voltar mais vezes aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada pelo convite. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Marcela Barbieri, ela que falou aí sobre o setor de maçã, trouxe para a gente que a expectativa é de uma safra muito positiva também para a colheita da maçã tipo Fuji, que está sendo colhida agora, começou aí nos últimos dias esses trabalhos de colheita, já que o clima ajudou tanto na recuperação de calibre da fruta, tanto para a qualidade de modo geral, tanto para Fuji quanto para maçã tipo Gala, que foi colhida aí, o produtor terminou os trabalhos na última semana de fevereiro, segundo dados do CPEA. Trouxe para a gente ainda que o cenário de oferta e demanda, ele é apertado, pressiona os preços devido às restrições da Covid-19, que aí impacta escola, restaurantes e tudo isso acaba pressionando para baixo os preços da maçã. A expectativa do setor é que esses preços voltem a subir para o produtor a partir do segundo semestre. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está aí nos assistindo, não esquece de passar no YouTube do Notícias Agrícolas, é só digitar lá Notícias Agrícolas Oficial, se inscrever, curtir os nossos vídeos e também ativar o sininho para toda vez que a gente iniciar algum programa novo, algum boletim novo por aqui, você receber a notificação e continuar sendo o produtor mais bem informado do país.